Muito bom dia a todos, que sejam muito bem-vindos. E estamos aqui mais uma vez para realizar os nossos estudos, que estão sempre voltados para a questão do agradecimento a Deus pela vida que temos tido, pela saúde, pelos problemas mesmo, porque os problemas são vamos dizer assim, o sal, o tempero da vida. E é com os problemas que a gente consegue caminhar para frente. Então, devemos agradecer, seguindo aquilo que o apóstolo Paulo disse, que de tudo deveríamos dar graças a Deus. Então, é num sentido de gratidão com o Pai Celestial que iniciamos esse estudo de hoje, desta manhã de domingo, fazendo uma reflexão relativa ao livro Pão Nosso, na lição 42, em que Emmanuel, né, pela psicografia de Chico Cândido Xavier, vai trazer a passagem de Jesus no Evangelho de Marcos, do capítulo 12, versículo 27. Ora, Deus não é de mortos, mas sim de vivos. Por isso, vós errais muito. Jesus advertindo a gente mais uma vez dos nossos erros, de não compreender que Deus é Deus de vivos e não Deus de mortos. Então, considerando as convenções estabelecidas em nosso trato com os amigos encarnados, ele é um desencarnado, então ele está falando com a gente que é encarnado, né? De quando em quando, nós nos referimos à vida espiritual utilizando a palavra morte, nessa ou naquela sentença de conversação habitual, usual, a conversação do cotidiano, né? Usa a palavra morte, uma palavra como outra qualquer. No entanto, é imprescindível entender esta palavra, a palavra morte, não por cessação, e sim por atividade transformadora da vida. Então, ele está dizendo que a morte não é a cessação das atividades, mas a transformação dessas atividades em atividades novas, diferentes, né? Espiritualmente falando, apenas conhecemos um gênero temível de morte, aquela que é a morte da consciência, denegrida no mal. Essa é um tipo de morte terrível, torturada de remorso ou paralítica, né? Nos despenhadeiros que marginam a estrada da insensatez e do crime. É chegada a época de nós reconhecermos que todos somos vivos na criação eterna. Quer dizer, não existe mortos, todos nós somos vivos. Mesmo aqueles que já desencarnaram também continuam vivos, né? Isso é um comentário que eu estou fazendo. Bom, em virtude de retardar semelhante conhecimento nos homens, é por isso que se verificam grandes erros. Grandes erros são cometidos porque a gente ignora que não existe a morte, que a morte nada mais é do que uma transformação da vida, né? Bom, então, em razão disso, a Igreja Romana, por exemplo, né, na sua teologia, ela criou um céu e criou um inferno, que são completamente artificiais, não têm substância. E diversas coletividades e organizações evangélicas protestantes apegaram-se à letra, acreditando de que o corpo, que é uma vestimenta material do espírito,
ressurgirá um dia do sepulcro, como se isso fosse possível, né? Violando os princípios da natureza e os inúmeros espiritistas, os espíritas também, nos têm como fantasmas de laboratório ou formas esvoaçantes, vagas, aéreas, errando indefinidamente no espaço, né? Quem passa pela sepultura, quer dizer, aquela pessoa que chega no momento dessa transformação, que se chama morte, mas que não é morte, né? A pessoa que chega ali, ela prossegue trabalhando. E aqui, quanto aí, quer dizer, tanto no plano espiritual quanto no plano físico, só existe desordem para quem é desordeiro. Quem é ordeiro, não existe desordem. E na crosta da terra, ou além dos seus círculos, vamos permanecer sempre vivos, invariavelmente. E é preciso que a gente não esqueça, pois, de que os desencarnados não são sábios, magos, não são espíritos, todos eles sábios, porque morreu, virou um sábio. Não é assim. São apenas irmãos nossos que continuam na luta pelo aprimoramento de si mesmos, né? Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal. Quando a gente está no mal, a gente encontra a morte. Quando a gente está vivo, a gente não tem esse tipo de problema. A gente está no bem, trabalhando no bem, a gente não tem esse tipo de problema. Então, vamos encontrar a morte tão somente quando a gente cair no mal. Porque as sombras com as quais vamos vivenciar vão impedir que nós tenhamos uma visão gloriosa da vida. Portanto, é preciso que a gente guarde a lição do Evangelho, a lição que Jesus diz que Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. E que jamais esqueçamos que o Pai dos céus, que é imortal, que é eterno, né? É Deus de seres imortais sobre nós. Todos nós somos imortais. Então, guardemos essa lição e vamos encerrar fazendo a nossa oração pelos doentes, pelos desencarnados, por aqueles que sofrem. Pedindo a Deus assim: Senhor, tem misericórdia dos que estão sofrendo, dando a eles a melhora dos seus sintomas, que possam ser abreviados as suas dores e que possam se sentir na sua condição de sofrimento, na sua condição de dores, de dificuldades, como uma oportunidade de construção do bem, de construção, de modificação da sua conduta, porque a doença é sempre um chamado de atenção para uma transformação nossa em função da vida. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ampare, que permaneçamos sempre no bem, permaneçamos sempre produzindo frutos de construção da sabedoria, do entendimento, da paz, e que possamos estar sempre unidos uns aos outros, procurando a cooperação e não a competição. Que Deus também abençoe os que já partiram desta vida, dando-lhes iluminação, dando-lhes consciência da nova vida e de que a luta deve continuar sempre e sempre no sentido do progresso individual de cada um de nós, porque é o progresso individual que vai gerar o progresso global, o progresso social. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos ampare nesta manhã, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus.